É comum que líderes insistam em projetos que claramente não vão dar em nada. E quando nós lhes perguntamos por que agem assim, alguns afirmam que já investiram tempo, dinheiro, energia demais naquilo e não podem desistir. Esse fenômeno tem nome, que é a falácia do custo irrecuperável. Tema de hoje do nosso Drops de Liderança. Se é a sua primeira vez por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like se você curtiu o conteúdo. Comentários também são muito bem-vindos e te espero toda semana para conferir novos vídeos, ok? Vamos lá então falar sobre a falácia do custo irrecuperável. Imagine que você está no caminho e há algum tempo não vem colhendo os resultados que gostaria. O ideal seria você buscar uma conversão à esquerda ou à direita, talvez mais do que uma pequena conversão, uma grande. Mudar 180 graus. Só que você não faz, porque não quer aceitar que existem perdas acumuladas que se tornarão maiores ainda. Você não vai conseguir recuperar ou você não vai chegar aonde gostaria. Consequentemente, a falácia do custo irrecuperável é um viés cognitivo que nos faz insistir em algo só porque nós já colocamos tempo, dinheiro, energia naquela coisa, mesmo sabendo que não tem recuperação. Então, é uma decisão tola, Wellington? Sim, mas é um viés que todos nós podemos, em algum momento da vida, ter em uma dimensão ou em várias, porque a falácia passa por diferentes perspectivas da vida. Por exemplo, em termos de relacionamentos, você pode persistir em um deles durante anos, só porque não quer aceitar que já faliu. E eu estou falando de relacionamentos amorosos, mas também relacionamentos de amizade, relacionamentos no trabalho. Você já investiu tanto num determinado colaborador e não aceita que já houve uma desvinculação, não vai funcionar, pode ter dado certo lá atrás, parte para outra, monta um novo time. Isso vale também para investimentos que foram feitos na companhia. Você já gastou dinheiro pra caramba tentando fazer com que determinada regional desse resultado e o melhor é fechar aquela regional, aquela filial, aceitar que não deu certo, abrir operação lá no Rio de Janeiro. Quantas empresas levam tempo para chegar a esse tipo de conclusão? Além disso, no trabalho também, às vezes você tem que entender coisas como, por exemplo, olha, esse tipo de trabalho não é para mim. Ok, investi muito tempo, eu coloquei meus sonhos aqui, mas não é o negócio. Por exemplo, empreender, abrindo a sua empresa e você continua acreditando que vai dar certo. Tem histórias de reviravolta, mas outras em que a gente vê que se a pessoa tivesse saído 2 anos antes, as perdas seriam pequenas e continuou persistindo em algo só para depois fechar as portas com dívidas e mais dívidas. Isso vale também para estudos, projetos de vida e aí em diante. No mundo dos negócios, um dos maiores exemplos desse fenômeno foi o Concorde, né? Uma reunião, um investimento absurdo feito por 2 países, a Inglaterra e a França, para criar um avião supersônico nos anos 70 e conseguiram realmente. Só que em nenhum momento dos 20 anos de funcionamento da Operação Concorde houve lucro. Eram perdas e perdas. Até que em 2003 descontinuaram. Só que eles já poderiam ter saído muito antes, mas não queriam aceitar, porque eles queriam provar que era possível. Não sei se você está percebendo, esse fenômeno ele sobrevive quando o nosso ego não acata racionalmente o que está na nossa cara. E isso vale para companhias criadas por nações e vale por decisões ou para decisões simples da sua vida aí no dia a dia. Agora, como sobreviver a esse viés? Como superá-lo? Primeira grande dica, eu quero trazer 3. É a seguinte, se você estivesse começando hoje, você tomaria essa decisão? Ou se a sua resposta for não, não faria de novo, e você tem persistido, porque o fenômeno da falácia tem invadido a sua forma de agir já há algum tempo. A segunda questão é essa.
Você tem ganhos futuros possíveis ou você está sendo movido apenas pelas perdas passadas e a vontade de chegar pelo menos do 0 a 0? Porque se não há possibilidade de ganhos, então já está claro que as perdas serão ainda maiores se você persistir durante um ano a mais, por exemplo. E a terceira e última questão, é fundamental que você defina um limite máximo de perdas que você aceita ter se a sua decisão for de, ok, eu vou tentar ainda durante alguns meses. Então você precisa ter noção de que se chegar a tal ponto eu vou parar. E você tem que pedir para pessoas te prenderem se chegar naquele ponto. Porque cada vez que você vai acumulando perdas, a tendência é de que seja mais difícil ainda, como ocorre com um jogador, você abandonar a mesa de pôquer e aceitar que dessa vez as coisas não deram certo como gostaria. Em resumo, eu quero trazer uma reflexão final para que você pense o seguinte: a pior coisa que pode fazer é investir mais tempo, dinheiro ou energia justificando um erro do que corrigindo. E às vezes nós só conseguimos corrigir o erro aceitando que ele foi cometido e aprendendo com esse evento para termos e cometermos boas decisões no dia de manhã. Pense nisso.